Então, nessa ação penal 502.21.79.78, depoimento do senhor Júlio Gerim de Almeida Camargo. Senhor Júlio, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Também é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público, através do qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso, senhor Júlio? Perfeitamente. Então, senhor Júlio, tanto pela condição de testemunha como pelo acordo de colaboração, eu vou advertir o senhor que o senhor tem esse dever de dizer apenas a verdade. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, além do senhor perder o seu acordo. Certo? Corretamente. Dito isso, eu passo então às perguntas do Ministério Público Federal. Boa tarde, senhor Júlio. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Qual que é a sua profissão à época, em março de 2014? Eu era consultor, membro do conselho da Toyo Cetal Engenharia e empresário titular de 3 empresas de representação comercial. No seu trabalho, você tinha contato à época com executivos, presidentes e diretores de grandes empreiteiras? Sim, tinha. Você tinha contato com representantes da OAS? Sim, tinha. Com quem seria? Doutor Léo Pinheiro. Com a Camargo Correia? Sim, tinha. Principalmente com o doutor Eduardo Leite. Com a UTC Engenharia? Sim, tinha. Com o doutor Ricardo Pessoa. Com a Engevix? Sim, doutor Antunes, em algumas áreas, e com o doutor Gerson em outras áreas. Ok. Quando deflagrou a Operação Lava Jato, houve algum tipo de conversa entre os empresários, demonstrando preocupação com o andamento da operação que havia apreendido o Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa? Com certeza. E como que eram essas conversas? Que tipo de preocupação era externada? Uma preocupação natural, até fácil de entender, depois com o desenrolar da própria operação, uma preocupação que as grandes empresas, todas elas sem exceção, tinham corrupções praticadas dentro da Petrobras, e a prisão do diretor Paulo Roberto, que era um dos grandes focos de corrupção dentro da empresa, confirmadas pelo senhor Alberto Youssef, era a comprovação daquilo que existia e que, com certeza, essa história chegaria às empresas que ali trabalhavam. E essas conversas, onde ocorriam? Quem participava? Não, podemos ir direto na CPI? Podemos. Vamos direto. Essa preocupação dos empresários com avançadas investigações, ela abrangia também as comissões parlamentares de inquérito da Petrobras? Especificamente, doutor Ataíde, quando a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, foi instituída em 2014, houve sim, por parte dos empresários, uma preocupação, haja vista que a CPI, como é um órgão político, é um órgão que muitas vezes ela pende para um lado político ou para o outro e acaba... Pergunta sobre a interpretação do direito, dos que estão fugindo um pouco dos fatos. Não, doutor, aí ele está explicando, está nos fatos mesmo. Pode prosseguir. Ele é um empresário, não é um... Tá, doutor, está indeferida a questão. Fica registrada a sua objeção. Pode prosseguir. Então havia realmente por parte dos empresários uma preocupação que essa CPI convocasse os empresários e trouxessem a eles e às suas empresas um nível de exposição desconfortável e perigosa, tanto às pessoas como às empresas. Então, o avançar da investigação era preocupante? Era preocupante. Doutor, posso pedir uma água, por favor? Acabou os copinhos, Desculpem. né? Desculpem. Posso prosseguir, senhor? Ela vai pegar ali um copo d'água, se puder prosseguir enquanto isso. Pois não, doutor. Quem compartilhava com o senhor essas preocupações? Qual é o núcleo que compartilhava com o senhor essas preocupações? Olha, na verdade eu tinha amigos nessas empresas, essas grandes empresas
notadamente Camargo Corrêa, o TC, a própria CNO, a OAS, porque nós militávamos no mesmo mercado e muitas vezes compartilhávamos de um consórcio para execução de alguma obra de grande porte na Petrobras. Então isso trazia uma convivência em função disso e também trazia uma confiança e uma amizade entre as pessoas. Particularmente, diante dessas pessoas, uma das que eu tinha um relacionamento muito bom era com o Dr. Léo Pinheiro da OAS. E numa conversa nós tradicionalmente ou almoçávamos ou jantávamos uma vez por semana, pelo menos, quando não nos encontrávamos no escritório da OAS ou no meu escritório, nós conversamos sobre essa CPI. E nesse encontro, nós dois chegamos à conclusão de que essa CPI seria uma coisa desconfortável, efetivamente, para o grupo. Eu já havia conversado com alguns empresários, ele também, e o sentimento geral, tanto dele como o meu, é de que havia um desconforto no nosso mercado. Eu quero saber pontualmente, ele já tinha conversado com alguns empresários, você também. Quem seriam esses empresários? Basicamente esses que eu citei ao senhor, o TC, o Dr. Ricardo Pessoa, o Dr. Antunes, no caso, pela Ingevix, o Ricardo Pessoa pelo TC, o Léo Pinheiro pela OAS. Muito obrigado. Camargo Corrêa, o Dr. Eduardo Leite, né, que depois me passou para um outro diretor da Camargo Corrêa, de nome Marcelo Bisordi. Né. Basicamente essas pessoas, a Odebrecht eu não tive contato. Basicamente essas empresas. Okay. No seu depoimento, o senhor falou que o Léo Pinheiro exerceu algum tipo de papel de liderança entre os empreiteiros. O doutor Léo era um líder nato na liderança das empresas, e quando surgiu esse papel, ele realmente exerceu um papel de liderança no sentido de conversar com as empresas, saber se a preocupação nossa era igual de todas as empresas, e mais ou menos definir como isso ia a visão de cada um de como esse assunto poderia prosseguir. Tá. O relacionamento do Léo Pinheiro com a classe política, como era? Era um relacionamento muito bom. No depoimento, o senhor colocou que ele era muito habilidoso. Muito habilidoso, muito educado. É uma questão, doutor, vamos ser mais objetivos aí nessa... Foi aventada algum tipo de aproximação para neutralizar os trabalhos da CPI? Olha, na verdade, o que aconteceu quando nós estávamos nessa preocupação, o doutor Léo recebeu uma ligação do ex-senador Ginhagelo, convidando o doutor Léo para um jantar na casa dele em Brasília. E o doutor Léo, então, entrou em contato comigo e me disse: Júlio, olha, estou sendo convidado para um jantar na casa do doutor Ginhagelo, e você não gostaria de ir comigo? E eu concordei, e fomos juntos a esse encontro. Tá. No seu depoimento, você relatou um primeiro encontro. Segundo provas colhidas na investigação, no dia 24 de abril, você e Léo Pinheiro estavam em Brasília, no Golden Tulip. Você foi a Brasília, essa data, com qual motivo? Fomos para atender a esse convite do ex-senador Ginhagelo, que havia convidado especificamente o doutor Léo, e eu fui como convidado do Léo a esse jantar. E como que você foi para Brasília? Fomos com o avião da OAS, saindo, se não me engano, se falha a memória, mas acho que saímos do Rio de Janeiro. Ok. Onde foi esse encontro com o Ginhagelo?
Foi na casa dele, uma casa no Lago Sul de Brasília, onde basicamente estavam eu, o Dr. Léo Pinheiro e o ex-senador Ginhagelo. O filho do Jorge Agelo Júnior participou em algum momento? Doutor Taírio, quero deixar esse ponto bastante claro. O seguinte, naqueles encontros que eu participei, a figura do filho, acho que chama-se Jorge Agelo Júnior, né? Foi meramente de uma pessoa que servia vinho, um salgadinho, uma coisa, e se retirava da conversa. Pelo menos naquelas que eu participei, ele não teve nenhuma função de convencimento, de ser nomeado como a pessoa que iria continuar o contato para operacionalizar qualquer coisa. Eu entendi que a presença dele era uma presença meramente, como era uma pessoa de confiança, e acredito que o ex-senador não queria que tivesse nenhum empregado numa conversa dessa, entre aspas, o Jorge Agelo serviu como uma espécie de garçom nessa conversa, nessas conversas que eu participei. Ok. Nessas conversas, o tema da CPI foi abordado? Nessa primeira conversa? Na primeira conversa foi abordada de uma maneira muito sucinta, né? Começamos a perguntar qual era a ideia da CPI, quanto tempo se esperava que ela durasse e, basicamente, qual era a intenção da CPI, porque quando se fala de Petrobras, o tema é muito amplo, né? E o ex-senador nos colocou que, na verdade, o objetivo não era penalizar nenhum empresário, né? O que a CPI realmente pretendia era a convocação dos dirigentes e gerentes da Petrobras em virtude de denúncias que chegavam ao Congresso e ao Senado sobre supostas operações ilegais que estavam ocorrendo na Petrobras. No seu depoimento, você falou que, em determinado momento, o Léo Pinheiro perguntou para Ginhagelo se teria contribuições políticas. E você colocou a seguinte frase: Léo Pinheiro deu entrada para que Ginhagelo solicitasse eventual contribuição. Me explicita um pouco esse diálogo, por favor. Depois de explicado qual era o objetivo da CPI, uma conversa, evidentemente a primeira conversa bastante ampla sobre vários assuntos, o doutor Léo perguntou ao ex-senador, dizendo o seguinte: olha, eu sei que o senhor é candidato aí a governador ou a vice-governador, ou vai tentar o Senado novamente, o senhor já decidiu? Não, estou decidindo. E me diga uma coisa, vai haver contribuição política? E a resposta do senador no primeiro encontro foi o seguinte: esse é um assunto que nós vamos discutir para frente. Ok. Encerrado esse encontro, foi marcado um outro encontro? Sim, foi marcado um outro encontro que ocorreu aproximadamente 15 dias depois deste primeiro. Ok. No dia 6 de maio, segundo provas colhidas da investigação, você e Léo Pinheiro também se hospedaram novamente no Royal Tulip Brasília Alvorada. Qual esse objetivo dessa viagem? Foi esse segundo encontro com o Ginhagelo? Sim, foi esse mesmo encontro. E eu, de novo, fui junto com o Dr. Léo num dos aviões da OAS e nos hospedamos, cada um com a sua reserva, nos hospedamos no hotel Golden Tulip. Ok. Vocês efetivamente se encontraram com o Ginhagelo? Sim, nos encontramos de novo na casa dele, na mesma casa que tínhamos estado na primeira vez, onde o filho dele novamente atuou como garçom. E já nessa conversa, então, o ex-senador disse o seguinte: olha, a última vez vocês
Você, Léo, me perguntou sobre contribuição política, então deixa eu te dizer. A minha ideia, sabe, as coisas estão muito difíceis e nós vamos ter uma campanha muito árdua. Eu defini que vou sair como vice-governador vice-governador do Arruda, como candidato ao governo do Distrito Federal. E a minha ideia é selecionar simplesmente 5 empresas, eu não quero movimentar isso aqui, mas 5 empresas grandes e cada uma delas, então, contribuiria com 5 milhões de reais cada uma, que seria a verba que eu necessitaria para fazer essa eleição para governador. Bom, evidentemente, e citou também o nome das empresas que ele pretendia incluir como convidados, né? Nesse contexto foi falada sobre a possibilidade de evitar a convocação de empresários para a CPI? O senhor me permitiu um pouquinho, mas depois já entro nisso aí. Pode ser? Tudo bem. Então, ele fez uma relação das empresas que ele pensava em obter a contribuição e não citou o nome da UTC. A UTC era uma empresa que o Dr. Ricardo Pessoa estava comigo na época num consórcio importante na Petrobras e uma pessoa com quem a gente tinha uma amizade, né? E o Dr. Léo mais ainda, porque os dois são baianos e se conheciam desde a infância, de maneira que nos causou, e dado a importância dela no mercado Petrobras, nos causou um espanto quando o ex-senador não citou o TC e nós quisemos saber o porquê, né? Ele nos disse que havia um problema particular entre ele, senador Jim, e o Dr. Ricardo Pessoa, por problemas que ocorreram no passado, sem citar qual foi o problema, e que ele preferia deixar o Ricardo fora. E eu, Léo, disse, absolutamente, o Ricardo é uma pessoa importante, amigo nosso, uma pessoa de representatividade dentro do mercado de óleo e gás, e nós fazemos questão que ele participe. Então, o ex-senador concordou com a inclusão do Ricardo Pessoa, da UTC, desde que, nessa reunião onde nós levaríamos o Ricardo, tivesse o Léo e eu. E nós concordamos, e isso iria ocorrer no próximo encontro. Ainda nesse encontro, ele disse, olha, Léo, e agora respondendo a sua pergunta, nós precisamos de 5 milhões, e o Léo perguntou, bom, mas é um valor praticamente impossível, né, da gente poder atender, é um valor que foge completamente de... E o que estaria, vamos dizer, por que esses 5 milhões? Não, primeiro, que é isso que nós precisamos para a campanha. E eu não quero abrir esse leque para todo mundo, e ao mesmo tempo nós daríamos uma tranquilidade e quem estivesse contribuindo, essas grandes empresas, apesar de não ser a intenção da CPI em convocar os empresários, de convocar empresários, mas tem muita gente dentro do Congresso pressionando e já tem até requerimentos feitos, e se referiu a mim, existe até já, Júlio, um requerimento solicitando a sua presença na CPI, mas que, dessa maneira, eu sou vice-presidente, mas, na verdade, sou executivo, sou eu que aceito ou não aceita os requerimentos, e você pode ficar tranquilo que, dessa maneira, você não será convocado. Ok. E quais as outras empresas ele citou nessa conversa desse grupo? Doutor Ataíde, se não salvo o lápis, né? Camargo Correia, Odebrecht, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, UTC, Engevix e Toyo Cetal. Ok. E vocês aceitaram o pagamento desses valores? Como é que foi? Bom, nós, no princípio, dissemos, olha, a princípio é impossível esse valor de 5 milhões, nós vamos voltar
voltar, vamos pensar como é que isso é possível. No nosso próximo encontro, nós, quando viemos com o Ricardo, nós vamos então detalhar para vocês se é possível, se não é possível. Eu, do meu lado, também pedi a mesma coisa. E então voltamos, né, se pudermos avançar, doutor Taíde. Então, no outro encontro, quando levamos o Ricardo Pessoa junto, Tá. Ele solicitou os valores. Sim. Vamos voltar nesse segundo encontro. Como é que era ele era muito incisivo, ele era muito educado, como é que foi esse? Sempre muito educado, mas incisivo, no sentido de dizer que era o valor que ele precisava e que ele precisaria de imediato o valor de R$2 milhões. Ok. E vocês acordaram em pagar esse valor de R$2 milhões? Não, de imediato ficamos de acordar já no outro encontro, onde iríamos com o Ricardo Pessoa. Ok. E com relação às outras empresas, ele pediu algum tipo de auxílio no contato? No início ele não pediu, e depois, como ele começou a sentir dificuldade no contato com as empresas, no encontro que nós tivemos a posteriori, ele me falou: olha, eu sei que você tem uma ligação muito boa com a Camargo Corrêa, e você poderia me ajudar, porque eu estou tentando falar com eles e não estou conseguindo. E eu falei com o Eduardo Leite, que me indicou o Marcelo Bisordi, que era o diretor encarregado dessa área. Encontrei com ele rapidamente em Brasília e disse para ele: olha, o senador está querendo encontrar com vocês e não está conseguindo falar. E a resposta que ele me deu é o seguinte: olha, Júlio, vamos sair daqui do restaurante e vamos procurá-lo no gabinete dele. E quando você falou com o senhor Marcelo Bisordi sobre esse assunto, o senhor falou que tinha algum tipo de relação com a CPI? Falei. Falou? Falei. Ele estava acompanhado de alguém? Ele estava acompanhado de mais uma outra pessoa, que era um outro diretor da Camargo Corrêa, cujo nome não me lembro agora, mas estava junto com um outro diretor. Tá. E você pediu esse auxílio para mais alguém? Você auxiliou de alguma outra forma? Quer dizer, na verdade, eu estava fazendo entre aspas, um favor ao senador, porque ele não estava conseguindo contactar algumas empresas. E outra pessoa que eu vim fazer isso um pouco mais na frente, porque realmente o senador, eu não consigo de jeito nenhum, foi com a Engevix. E aí falei com o doutor Antunes, e o doutor Antunes falou: olha, Júlio, eu nem vou falar porque não tenho a menor condição de atender. Isso aí, a empresa está com uma dificuldade de caixa muito grande e eu não acho que nem vou procurá-lo. Eu falei: olha, Antunes, eu acho que vale a pena procurá-lo de qualquer maneira. Você explica a sua posição, o problema do seu estaleiro é mais ou menos de nível nacional, o problema financeiro que você está passando. Eu te aconselho a pelo menos procurá-lo, e acho que ele seguiu a minha sugestão e procurou pelo GIM, não obstante, parece que acabou não contribuindo. Então, voltando ao segundo encontro. Então, terminou o segundo encontro, vocês chegaram a marcar mais um? Marcamos mais um encontro, onde iríamos levar o Ricardo Pessoa, né? E realmente levamos. Vocês falaram com o Ricardo Pessoa? Falamos com o Ricardo Pessoa, falei: cara, você está com um problema lá com o senador, não sei o que aconteceu no passado, mas nós estamos nos reunindo entre essas empresas no sentido de evitar esse risco de exposição. Exposição aonde? Na CPI seria? Na CPI. Uhum. E nós verificamos que o seu nome não estava na lista das empresas que, teoricamente, receberiam uma blindagem para não irem à CPI, né? A não participarem da CPI como ouvintes. E aí o Ricardo falou: não, mas não é possível, me dou bem com o GIM, enfim. Então vamos conosco. E foi conosco. Quando chegou lá, nós tivemos uma espécie de estranhamento entre Ricardo e o GIM, mas os dois se retiraram, ficaram uns 15, 20 minutos sozinhos conversando, e quando voltaram já de outra maneira,
dizendo, olha, o assunto do passado está esclarecido e nós podemos agora entrar para esse assunto aqui da CPI. Agora todos nós agora no mesmo barco. Ok. Voltando um pouco ao início desse terceiro encontro, onde ele foi realizado? Foi realizado, acho que na casa do filho, na casa do Jorge, também no Lago Sul, e mais uma vez a atuação dele foi como aí no caso como um anfitrião e como um garçom. E ele foi um ouvinte? Ele foi não nem ouvinte, porque ele servia e se retirava, de repente voltava de novo, não tinha uma presença acompanhando a reunião. Ok. Segundo a investigação, essa terceira reunião foi no dia 26 ou 27 de maio, e vocês ficaram hospedados no Hotel Brasil 21. Brasil 21, isso eu não me lembro, doutor. Tudo bem, mas eu quero saber se pode ter sido... Mas ficamos em Brasília. Normalmente a gente dormia em Brasília, porque esses jantares acabavam 10 horas da noite, 10h30, então a gente dormia sempre em Brasília. E você foi novamente no avião da OAS? Normalmente fui no avião da OAS. Ok. Ricardo Pessoa, ele em algum momento falou que acertou também as contribuições solicitadas? Não, porque depois que ele voltou dessa conversa, então o Jim falou, então vamos acertar que dos 5 milhões eu preciso 2 milhões de reais já, isso já na frente do Ricardo e do Léo, né, com a presença do Ricardo, do Léo e a minha. Então ele disse, olha, dos 5 milhões eu preciso 2 milhões já, isso de imediato, né? E o resto depois nós vamos montar um cronograma de pagamentos, né? Uhum. O Ricardo precisou sair antes, que eu e o Léo ficamos mais um pouco, e nesse momento ele nos disse, olha, eu quero apresentar 2 pessoas. Tá, mas antes disso, o Ricardo aceitou pagar então esses 2 milhões? Sim, a princípio aceitou. E o senhor Léo Pinheiro? Também. Aí ele apresentou vocês para 2 pessoas que eu não os conhecia, um de nome Valério e o outro Paulo Roxo. Uhum. E disse, olha, essas 2 pessoas estão me ajudando a operacionalizar os recursos para a campanha. Então ele vai procurá-los para organizar para que partido vai ser feita a doação, conta, enfim, esses detalhes para o pagamento desses valores. Eu vou interromper um minutinho pelo tamanho do áudio, pode interromper.